Você já se pegou agindo de maneira diferente do que imaginava, influenciado pelas pessoas ao seu redor? Já questionou por que às vezes concordamos com ideias que no fundo não nos convencem? Ou por que algumas notícias se espalham tão rápido, mesmo que sejam falsas? A verdade é que somos profundamente influenciados pelo mundo social em que vivemos, muito mais do que imaginamos. Nossas decisões, opiniões e até mesmo nossos comportamentos mais íntimos são moldados pelas interações com os outros, pelo contexto em que nos encontramos e pela cultura que nos cerca. Mas como isso acontece? Quais são as forças invisíveis que nos guiam, muitas vezes sem que percebamos? Embora O Animal Social, de Elliot Aronson, não trate diretamente de todos esses temas com a profundidade de uma análise específica para cada um, ele fornece as bases teóricas e conceituais para compreendermos os mais diversos temas da sociedade humana, revelando a complexa teia de interdependências que nos define. Eu sou Luca Ieck e vamos juntos desvendar os mistérios do nosso animal social. Vamos mergulhar na obra de um dos maiores psicólogos sociais de todos os tempos, Elliot Aronson, e descobrir como a psicologia social, mais do que nunca, é essencial para compreendermos o mundo atual, com todas as suas nuances culturais, econômicas e sociais, desvendando as forças que moldam nossas relações e identidades. Aronson, com seu livro seminal O Animal Social, nos presenteou com uma análise profunda e acessível de como nossas interações sociais moldam nossas vidas. Ele não se limitou a teorias abstratas, mas as traduziu em exemplos reais, em situações cotidianas que ressoam com nossa experiência humana, da mais comum até a mais complexa. E, acredite, essa obra, escrita há décadas, continua incrivelmente atual e relevante, principalmente quando consideramos a complexidade da sociedade contemporânea, com suas crises, conflitos e transformações constantes. Aronson nos mostra como somos seres sociais, moldados pelas forças invisíveis que nos cercam, como em um grande jogo de sombras. Já parou para pensar por que você tende a concordar com a maioria em um grupo, mesmo quando, lá no fundo, tem dúvidas? Ou por que as notícias sensacionalistas se espalham tão rapidamente, mesmo quando sabemos que muitas delas são falsas? Aronson explorou o fenômeno da dissonância cognitiva, aquela sensação desconfortável que sentimos quando nossas crenças e comportamentos entram em conflito. Essa tensão, ele nos mostra, nos leva a racionalizar, a mudar nossas crenças para justificar nossos atos, ou a buscar informações que confirmem o que já acreditamos. E essa dinâmica não é apenas individual. Nossa cultura, com seus valores e tradições, muitas vezes nos coloca em situações de dissonância, seja ao lidarmos com questões de sexualidade, papéis de gênero, consumo, ou até mesmo em dilemas morais. O livro demonstra como essa busca por coerência pode nos levar a tomar decisões que podem parecer irracionais, apenas para reduzir o desconforto da dissonância. Em tempos de polarização e fake news, a dissonância cognitiva nos ajuda a entender por que muitas pessoas se agarram às suas bolhas de informação, mesmo diante de evidências contrárias, mostrando como a manipulação pode se instalar em nível social, como em um jogo de sombras e espelhos. Você já se pegou em uma situação assim? Já sentiu essa necessidade de ajustar suas crenças para que elas se encaixassem com o que você faz ou diz? Aronson revela que, muitas vezes, somos mestres em nos autoenganar, distorcendo a realidade para reduzir essa tensão interna, e que vivemos em um eterno dilema entre o que cremos e o que fazemos. Outro ponto central na obra de Aronson é a pressão do grupo. O desejo de pertencer, de ser aceito, de fazer parte de uma comunidade, é uma necessidade humana básica, e a pressão do grupo é uma das forças mais poderosas que moldam nosso comportamento.
Aronson demonstra que, muitas vezes, abdicamos de nossas próprias opiniões e princípios para nos conformarmos com o grupo. E o livro demonstra como essa conformidade pode ir de atos simples até situações extremas. E que todos nós podemos nos tornar vítimas da pressão social. Ele também discute como a desindividualização em grupos pode levar a comportamentos que, isoladamente, não teríamos. E que o anonimato aumenta essa vulnerabilidade, como em uma noite escura e sem estrelas. Mas, afinal, até que ponto essa conformidade pode ser benéfica, e onde ela se torna perigosa? Essa dinâmica se manifesta em diferentes contextos sociais, seja no trabalho, na família, ou mesmo nos grupos de amigos, e os estudos mostram que a obediência cega à autoridade é um perigo latente, como um beco escuro e sem saída. Ela se torna ainda mais relevante quando consideramos a influência do poder e da hierarquia social, como a opressão de grupos minoritários por grupos dominantes, que impõem suas regras como sombras que se estendem sobre os mais vulneráveis. A pressão social também influencia nossas escolhas em relação à nossa sexualidade, nos obrigando a seguir normas de gênero muitas vezes prejudiciais, ou nos levando a adotar comportamentos sexualmente arriscados, apenas para nos sentirmos parte de um grupo, como se buscássemos uma luz tênue em meio à escuridão. Além disso, essa influência se manifesta até mesmo no consumo, com tendências de moda e hábitos de consumo que muitas vezes não refletem nossas necessidades reais, mas sim a nossa necessidade de nos encaixarmos no grupo social, como se fossemos marionetes em um palco sombrio. Não é difícil traçar paralelos com a nossa realidade. Quantas vezes você já se viu concordando com um colega de trabalho ou familiar, mesmo sabendo que ele não tinha razão, apenas para evitar um conflito? Ou já se sentiu obrigado a seguir as tendências da moda ou do consumo, mesmo quando elas não ressoavam com você? Aronson revela que o medo da exclusão social é uma poderosa força que nos leva a abrir mão de nossa individualidade, e que a pressão social é como uma rede invisível que nos aprisiona. E o que dizer sobre o poder da persuasão? Aronson nos mostra como somos constantemente bombardeados por mensagens que tentam influenciar nossas opiniões e comportamentos, seja por meio de anúncios publicitários antigos, discursos políticos com estilo da época ou até mesmo conversas cotidianas. Mas o livro mostra que a persuasão pode acontecer de formas sutis, até mesmo em conversas informais, como sussurros em um quarto escuro. Essa influência se manifesta em todos os níveis da nossa sociedade, moldando nossas escolhas de consumo, nossas opiniões políticas e nossas atitudes em relação a diferentes grupos sociais. E o livro analisa profundamente os fatores que aumentam ou diminuem a persuasão, revelando os jogos de poder que se escondem por trás das palavras. A persuasão é a ferramenta utilizada para manter o status quo, reproduzindo hierarquias e desigualdades. E o autor nos mostra como as mensagens persuasivas podem explorar nossas emoções, desejos e medos, muitas vezes de maneira inconsciente, como em um jogo de cartas onde a manipulação é a carta mais poderosa. A forma como a mídia retrata o feminismo, ou os grupos sociais mais marginalizados, por exemplo, influencia diretamente o que pensamos sobre o assunto, e Aronson nos alerta sobre o poder da mídia na construção de narrativas que moldam nossa percepção da realidade, como em um roteiro de filme onde as informações são cuidadosamente selecionadas. Aronson nos apresenta as estratégias que os persuasores utilizam, desde o apelo às emoções até a apresentação de argumentos aparentemente lógicos, e nos alerta sobre a importância de estarmos atentos a esses mecanismos para não sermos manipulados, como em um beco escuro onde nos escondemos de nós mesmos. Em um mundo onde a informação é tão vasta, saber discernir entre o que é persuasão legítima e manipulação é crucial. Quantas vezes você já comprou um produto ou apoiou uma causa por ter sido persuadido, sem ter analisado de forma crítica as informações que recebeu? O livro nos mostra como a repetição, a associação e a credibilidade da fonte podem nos levar a aceitar informações sem questionar, como em uma hipnose onde a verdade é a primeira vítima. Aronson também não foge de temas difíceis, como o preconceito e a agressão. Ele nos apresenta as raízes desses fenômenos, mostrando como a categorização social, os estereótipos e a falta de empatia podem nos levar a discriminar e violentar nossos semelhantes,
e o autor detalha os mecanismos psicológicos que levam ao preconceito e como os grupos sociais criam identidades a partir da exclusão do outro. Como em um confronto de sombras em uma noite escura. A cultura desempenha um papel central na formação de preconceitos e estereótipos, e Aronson nos mostra como eles são internalizados e reproduzidos de geração em geração, muitas vezes de forma inconsciente, como em um jogo de repetições onde as vítimas são sempre as mesmas. A forma como nossa sociedade define o que é ser homem ou mulher, o que é ser branco ou negro, tem um impacto profundo em como percebemos e interagimos com outras pessoas, e o autor revela que os estereótipos podem ser mais fortes do que as próprias experiências individuais, como uma armadilha que nos impede de enxergar a verdade. Ele também explora como o contexto, o anonimato e a frustração podem aumentar a agressividade em grupos e indivíduos, e como a desumanização do outro pode levar a atos de violência, como em um pesadelo onde o terror é a única constante. Em um mundo ainda marcado por tantos conflitos, essa reflexão se torna urgente. A psicologia social nos oferece ferramentas para entendermos as causas do preconceito e para construirmos uma sociedade mais inclusiva e tolerante. E o livro detalha como a empatia, o contato entre diferentes grupos e a desconstrução dos estereótipos são fundamentais para combater a discriminação. E Aronson nos convida a quebrar as amarras do preconceito para que a luz da verdade possa prevalecer. O feminismo, por exemplo, nos mostra como o preconceito e o machismo afetam a vida das mulheres, e como a luta por igualdade é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa. E o livro nos ajuda a entender as raízes históricas e sociais dessa desigualdade, como em um quebra-cabeça onde as peças da justiça estão espalhadas. Quantas vezes você já viu ou mesmo reproduziu comportamentos preconceituosos sem ter parado para pensar nas causas e consequências desses atos? Aronson revela que o preconceito não é apenas um problema individual, mas um problema social que afeta todos nós, como uma sombra que nos persegue. E por fim, mas não menos importante, Aronson nos alerta para o erro fundamental de atribuição, nossa tendência de superestimar o papel da personalidade e subestimar o poder da situação ao analisarmos o comportamento dos outros. Muitas vezes, julgamos as pessoas com base em impressões superficiais, ignorando as complexas forças sociais que podem estar influenciando suas ações, como suas vivências, traumas, e os contextos sociais e culturais onde estão inseridas. E o livro nos mostra como essa tendência pode nos levar a julgamentos precipitados e injustos, e a reproduzir preconceitos sem perceber, como em um espelho que reflete apenas uma parte da realidade. Aronson revela que somos mais influenciados pela situação do que imaginamos, e que muitas vezes, as pessoas agem de forma contrária à sua própria personalidade por conta de fatores externos, como em um labirinto onde as escolhas são limitadas. Quantas vezes já rotulamos alguém como preguiçoso ou desonesto, sem ter a real noção do contexto em que essa pessoa vive? Essa tendência a julgar sem considerar a situação é um dos grandes obstáculos para a empatia e compreensão mútua, e perpetua injustiças em vários âmbitos da vida, desde o âmbito pessoal até o socioeconômico, e o livro nos convida a analisar o comportamento humano de forma mais abrangente, considerando as múltiplas dimensões que o influenciam, como se fossemos detetives em busca da verdade. O Animal Social é mais do que um livro de psicologia, é um guia para a vida em sociedade, em todos os tempos e culturas. Ao nos mostrar as forças que moldam nosso comportamento, Aronson nos oferece as ferramentas necessárias para tomarmos decisões mais conscientes, para evitarmos a manipulação e para construirmos um mundo mais justo e humano, ontem, hoje e amanhã. A psicologia social, afinal, nos convida a olhar para nós mesmos e para o outro com mais atenção, empatia e, principalmente, senso crítico. E você, o que pensa sobre tudo isso? Como o conhecimento sobre a psicologia social pode mudar a sua maneira de ver o mundo, de se relacionar com os outros e de participar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, em todas as épocas, para todos os grupos sociais? Como podemos usar esse conhecimento para promover mudanças positivas em nossas vidas e em nossas comunidades?
Aronson nos oferece as ferramentas, mas a transformação depende de cada um de nós, como em um final de filme onde o destino da sociedade está em nossas mãos.